Obrigado, pode sentar. Hoje à noite nós cantamos, foi muito bonito esse louvor, hoje à noite. Cantamos muito sobre a grandeza de Deus, a profundeza de Deus. Tudo que Deus tem feito para nós, entregando nossa vida para Ele. Todas as coisas são verdadeiras, todas as coisas são corretas. Mas o assunto que eu quero que nós pensamos hoje à noite é a nossa parte. É claro que Deus faz, Deus é fiel. Deus faz a tua parte. Quando Ele assinou a aliança no sangue de Cristo conosco, Ele falou, eu faço a minha parte. Agora, a parte fraca nessa relacionamento entre nós e Deus, não é a parte de Deus, é a nossa parte. E muitas vezes nós estamos tão preocupados e ocupados com coisas desse mundo, que são coisas importantes. A maioria das coisas que nós fazemos durante a semana são importantes. Mas nós corremos tanto atrás das coisas, buscamos tanta coisa, que às vezes nós deixamos no último lugar o nosso tempo para estudar a palavra de Deus. Hoje e terminando domingo que vem, eu quero aproveitar essa época da nossa igreja em que nós estamos terminando alguns seminários que nós fazemos aqui domingo de manhã, os outros estudos que nós fazemos para encorajar, para incentivar e para dizer obrigado e parabéns para vocês que estão já estudando, já está aperfeiçoando o seu conhecimento em Cristo, e para vocês que ainda não começaram, para talvez depois dessas semanas vai querer estudar mais. Porque é uma coisa que, tem muita coisa que eu não sei, a maioria das coisas não sei, mas tem algumas coisas que são bem claras na palavra de Deus. Deus nos ama. Ele enviou seu Filho, Jesus, para morrer na cruz, para nos salvar. Enquanto nós éramos inimigos de Deus, Jesus morreu no seu lugar. Ele derramou seu sangue inocente para pagar os seus pecados. Ele quer fazer você ter uma vida melhor possível neste mundo e muito maior na eternidade. A Bíblia diz, Ele já tem plano, já tem a cidade construída, já tem tudo preparado para gastar uma eternidade junto com Ele, com Cristo, com todos os apóstolos, com a personagem do Antigo Testamento, os anjos. Ele tem esse lugar que nós nem podemos imaginar, já preparado, esperando para nós. Deus está fazendo a sua parte. E o que Ele pede de nós, uma vez que Ele nos limpa, nos purifica, nos cura, nos dá uma nova vida, Ele coloca o Espírito dEle dentro de nós para nos ajudar a enfrentar todos os males desse mundo. Ele coloca dentro de nós um desejo de vida eterna. E além disso, Ele pede que nós, enquanto estamos aqui, para buscar Ele. E quando eu falo buscar Ele, não tem que ser ir para outro lugar, não tem que deixar a sua família e vai para outra parte do mundo. É buscar Ele aqui na sua cabeça, no seu coração. Diariamente, meditando na palavra de Deus, abrindo essa Bíblia que todos nós temos. Aqui no Brasil é tão fácil. Tem no aplicativo, no seu celular, a maioria tem várias Bíblias na sua mão. É tão fácil. E nós não temos que ir para um seminário, nós não temos que gastar nosso dinheiro, nós só precisamos ter tempo diariamente, que paramos de todas as outras coisas que nós buscamos, sentar e ler, estudar, meditar e pôr em prática esse livro. Não é difícil o que Deus nos pede. E um segredo que a maioria aqui já sabe, que o mais que você estuda, o mais quer estudar. A Bíblia se compara com a alimentação.
E nós sabemos que o mais que você come, o mais que você quer comer, né? Muda o seu sistema, o seu sistema. A palavra de Deus faz isso. Tem pessoas que falam, mas eu não tenho fome da palavra de Deus. É porque você não está comendo. É muito difícil começar um estudo e não querer aprofundar mais. Muitas vezes nós estamos satisfeitos com comendo só uma parte da palavra de Deus. Nós lemos talvez alguns salmos, faz um devocionalzinho, aquele pão diário, e nós fazemos isso por anos e anos e anos e anos, e nós não entendemos porque eu não conheço mais, porque eu não sou mais perto de Deus, porque eu não quero aprofundar mais, porque estamos comendo só no superfície. Eu já falei com vários irmãos, você não está aproveitando o seu estudo, procura um estudo que você nunca fez. Uma coisa que você sempre quis estudar na palavra de Deus, mas achou que não ia entender, não ia ter tempo, e começa a aprofundar naquilo. Eu garanto que o mais que você estuda, o mais que você quer estudar. Nós temos irmãos e irmãs estudando com a PEG toda segunda-feira, e está aumentando muito mais o desejo de estudar. Então hoje à noite eu quero que nós pensamos nisso. Eu quero que você avalie a sua própria vida. Quantas vezes, quanto tempo você busca Jesus? Nós cantamos sobre tudo isso. Cantamos, é importante, é coisa boa, mas é à toa se nós não realmente vivemos aquilo. Então hoje à noite, para todos nós aqui, até vocês que pregam a palavra, ensina a palavra. Muitas vezes nós pregamos a palavra, ensinamos a palavra, mas não estudamos a palavra para nós. Somos muito culpados nisso. Nós não aprofundamos somente naquilo que nós vamos ter que passar para o outro. Então vamos nos analisar hoje. Será que estou crescendo espiritualmente? Eu sou mais perto de Deus hoje? E esse segredo que eu falei sobre o estudo com maturidade espiritual, com conhecimento de Deus, é tudo ligado, tudo ligado. Nós não vamos conhecer Deus só porque nós frequentamos a igreja, porque nós cantamos, porque nós amamos a Ele, porque nós oramos, todas as coisas boas e importantes, mas se nós faltamos o tempo profundo de estudar a palavra de Deus. Até agora não estou falando nem de comprar outros livros. Muitas pessoas têm uma biblioteca cheia de outros livros sobre a Bíblia, mas não conhecem a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O Espírito Santo trabalha através da palavra. E nisso nós temos que aperfeiçoar. E hoje eu vou só apenas começar isso, querendo incentivar, encorajar, dar um sede, um fome para vocês que ainda não estão fazendo isso, porque está perdendo uma parte, a sua maior parte, realmente, da sua vida cristã. Maior parte da sua vida cristã é você estudar a palavra de Deus. E não é fora do seu alcance. Senta no lugar mais confortável na sua casa, deita na sua cama, não importa onde faz, mas leia, pensa, medita e põe em prática. Em Hebreus capítulo 6, o autor do livro de Hebreus não está muito feliz com esse grupo dos judeus que são crentes na época, logo após a morte de Cristo. Eles se sacrificaram muita coisa, muita cultura para receber Jesus como Messias e seguir a Ele. Mas agora passou alguns anos e pessoas entraram nas congregações deles falando que, sabe, que é bom que vocês gostem de Jesus. É bom que vocês até aceitem que Ele é o Messias de vocês. Mas é a nossa cultura.
também é glorioso, nosso tempo no passado, no Antigo Testamento, os sacrifícios e as leis e tudo que nós fizemos antigamente, é bom também, vamos continuar. Pode fazer o que você acha certo, mas não deixe para trás as tradições do passado. Isso foi tanto errado. O autor dizendo que já passamos aquela fase. Aquela fase nos trouxe até o Messias. Agora nós deixamos aquelas coisas e nós vamos para frente com Jesus. Obedecendo agora a nova aliança, feita no seu sangue, que nós chamamos um Novo Testamento. É isso que nós devemos seguir e pôr em prática em nossa vida. Nós estudamos, com certeza, o Antigo Testamento, de Gênesis até o Apocalipse. Temos que aprofundar para entender tudo que está escrito. Todas as coisas são a escritura divina de Deus. Mas para pôr em prática, nós aprendemos do Novo Testamento. No livro de Hebreus, com tanta preocupação sobre eles, que não estava mais parado no passado do que indo para frente. Tem pessoas aqui hoje à noite que talvez é assim. Você chegou ao momento da sua vida que aceitou Jesus como seu Salvador. Talvez você é batizado e até membro dessa igreja. E você chegou, deixou muita coisa para trás. E você chegou a esse momento. Mas agora, já faz um tempo. Talvez já faz alguns anos. Talvez faz 10, 15 anos. Você sabe que estamos aqui nessa igreja. Nós organizamos esse mês de maio, no Dia das Mães, 11 anos atrás. Então já faz 11 anos, talvez você estava aqui naquela noite, em que nós organizamos. Tem muito tempo que estamos aqui todos os domingos, todas as quarta-feiras, durante a semana, ensinando, pregando, discipulando. E onde você está na sua jornada? Ele disse para eles, Hebreus capítulo 6, portanto, deixamos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avançamos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Ele não está dizendo que essas doutrinas não são super importantes. Se você está aqui hoje à noite visitando a igreja ou não conhece Jesus como seu Salvador, essas são as primeiras coisas que nós ensinamos. Antes de ser membro da igreja, nós ensinamos, discipulamos a pessoa a entender totalmente e perfeitamente tudo isso. É o começo, é os primeiros passos na vida cristã, para saber quem é Jesus Cristo, o que Ele fez por você. A morte na cruz, a ressurreição, que você precisa arrepender da sua vida sem Ele, arrepender do caminho que conduz até a morte eterna. Tem que virar as costas nesse caminho e mudar a sua direção para Deus. Tem que entender que existe um juízo final, que todos nós temos que prestar conta diante de Deus de tudo que nós fizemos aqui nessa terra. Ele vai nos julgar por cada palavra que a Bíblia diz que sai da nossa boca. Nós temos que nos preparar para esses dias. Nós temos que entender a importância do batismo, o que significa, o que simboliza, e que nós temos que ser batizados para nos identificar com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Agora eu sou assim para publicamente dizer que estou aqui para viver por Ele. Nós temos que entender tudo isso para tornar-se um filho de Deus. Mas nós não devemos só permanecer nessas doutrinas elementares. Seria a mesma coisa de um aluno de 18 anos que está terminando o ensino médio, fez todos os anos na escola aprendendo muita coisa. E quando você pergunta a ele na noite da formatura, ele chega aqui na frente e dá um microfone e você... Ô João, o que você aprendeu em todos esses anos? Ele vai dizer, eu sei que 1 mais 1 é 2. Tomara que ele saiba muito mais que isso. Talvez foi a primeira coisa que ele aprendeu. Mas é ridículo achar que ele vai permanecer somente
lembrando, vivendo naquela 1+1 é 2. Nós temos que passar para frente dos ABC. Nós temos que aprofundar. É uma coisa que Deus exige de nós. É um mandamento de Deus para continuar para a maturidade, para não permanecer uma criança na fé. O alvo, nós temos que entender o alvo. O alvo para a maturidade espiritual não é apenas saber mais. Não é apenas poder ensinar outra pessoa o que você sabe. Não é somente vir aqui na frente e falar de tanto que você sabe sobre Deus para impressionar todo mundo. Não é isso. A Bíblia diz que o alvo é para ser conformado à imagem de Cristo. Para ser mais como Cristo. Pessoas dizem que o mais tempo que homem e mulher estão juntos no casamento, eles começam a ser igual, parecer mais. Até que você fala, não dá para falar um sem pensar no outro. Você tem um casal, casado há muitos anos, você fala o nome de um e automaticamente vai o nome do outro. A Bíblia diz que quando nós casamos, somos uma só carne. O mais que nós conhecemos Cristo, nós nos parecemos mais com Ele. A ideia é isso. O alvo de Deus para a sua vida é para ser conformado à imagem de Cristo enquanto nós andamos aqui nessa terra. Isso é o alvo supremo de Deus para a sua vida. Não importa que você é pastor, músico, qualquer função da igreja, que é uma função para todo mundo. Não importa a função que faz. Mas todos nós, diariamente, quando a pessoa nos vê, vai ver Cristo. O Paulo diz, não é eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E isso é o alvo de Deus, não somente para algumas pessoas, para todos nós. Não existe uma maior coisa que alguém pode falar, falando sobre a sua vida. Nem talvez fala para você diretamente, mas fala dos outros sobre você. E falando que esse irmão me faz lembrar de Jesus. Não tem nada mais importante nesse mundo do que isso. Mas isso não vai acontecer se nós apenas frequentar a igreja, ouvimos uma mensagem uma vez por semana, até se assistir em casa várias vezes. Isso não vai mudar a sua vida do jeito que Deus quer que você seja. Ele quer que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu, está falando de Deus lá na eternidade, sabendo todas as coisas. Por aqueles que de antemão conheceu, também os que ia conhecer Jesus como Salvador, predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A palavra no Novo Testamento, primogênito, não significa apenas o primeiro que nasce na família. Porque às vezes um primogênito da família não nasceu primeiro, mas é oposição de importância na família. Então Jesus é o primogênito, ele é o mais importante da família de Deus. E nós temos que ir chegando perto a ele. Seja quase igual a ele. Claro que nós não somos divinos. Por isso ele viveu aqui nesse mundo por 33 anos, dando um exemplo de homem, de ser humano, como ele age com as pessoas, como ele reage em todas essas situações, como ele amou, como ele condenou o mal, como ele vivia nesse mundo, como ele tratou as pessoas, como ele ajudou em todos os momentos, até ele tão cansado que não tinha outra coisa a não ser dormir, mas ele foi além para curar, para ajudar. Isso é exemplo para nós, que nós podemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Mas esta até foi predestinado por Deus desde a eternidade, que cada pessoa que aceita Jesus como Salvador seria conformado à imagem de Cristo. Não acontece sem a nossa esforço. Deus não faz isso acontecer pela pressão. Nós não somos robôs, nós temos livre-arbítrio. O plano de Deus para cada pessoa é salvo e que essa pessoa vai se tornar semelhante a Cristo.
Mas isso não vai acontecer sem o nosso desejo, a nossa dedicação, a nossa consagração para estudar a palavra de Deus. Deus não vai abrir a nossa cabeça, jogar a sua palavra dentro de nós e fazer a gente andar do jeito que Ele quer. Se isso for a verdade, todo mundo seria quase perfeito. Deus mostra, Ele chama, Ele guia, Ele dá o exemplo, Ele deixou a sua palavra, não é difícil entender. Jesus estabeleceu a sua igreja para ser a coluna da verdade, para ensinar. Ele falou, vai para todo lugar no mundo, não deixe nenhum lugar descoberto, vai para todo lugar no mundo. E lá você vai fazer discípulos. As pessoas que vão aceitar Jesus Cristo como Salvador, eles vão ser batizados para se identificar com a pessoa, com o ministério de Cristo, e aí vocês vão embora. Não. E aí vocês vão ensinar, observar todas essas coisas. Jesus falou que eu te ensinei. Isso é um plano de Deus desde a eternidade. Jesus continuou nesse plano, e Deus exige que nós completamos isso hoje. O objetivo é se tornar como Jesus, no amor, no caráter, no poder, na vida e no ministério. Cada um de nós, Deus vai cobrar você nesse ponto. Você aceitou Jesus com 15 anos, com 20 anos, você morreu com 90. Teve muita oportunidade de estudar, de ser transformado. Além de nós estudarmos a palavra de Deus, Deus coloca o seu Espírito Santo dentro de nós, para acelerar esse processo, para acumular tudo o que nós estamos aprendendo e ajuda-nos a focar, e Deus vai transformando de dentro por fora a nossa pessoa. E isso é toda promessa de Deus. Por que não acontece então para todos que se chama cristão? Porque a parte fraca, tudo isso, é nós. A parte que nós somos mais interessados de verdade em outras buscas, em outras ideias. Quantas vezes uma coisa nova aparece, uma tecnologia, uma coisa social que acontece e muda toda a atenção. Agora vamos estudar isso por anos. Porque a pessoa não tem esse mesmo desejo de estudar a palavra de Deus. O alvo é assim. Quando a pessoa vai estudar medicina, tem pessoas aqui que são advogados, médicos, dentistas, outras coisas que você tinha que passar anos e anos na escola, talvez achando que nunca ia terminar. Mas antes que você entra para estudar, você já tinha o objetivo, o seu alvo. Eu vou passar essa fase para que eu possa um dia ser um médico, ser um dentista, ser aquilo. Nós temos que entrar no nosso estudo entendendo que saindo nesses estudos, eu vou alcançar o objetivo, o alvo de Deus, ser conformado à imagem de Cristo. E isso é possível para todos nós. A sua parte é o desejo. Receber o Cristo como Salvador. Está começando, você aprendeu as coisas básicas. Agora é membro da igreja. Está fazendo coisas por Deus. Está envolvido nos ministérios. Deus está abençoando a sua vida. Agora é para ir mais. Não é para parar. É para ir mais. É para chegar à maturidade espiritual. Essa é a sua parte, o seu desejo. Mas você não vai fazer sozinho. Deus não fez esse plano para você fazer sozinho. Procure na sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. É a sua responsabilidade para querer. É a sua responsabilidade para buscar. Para ter tempo. Para ter tempo suficiente para estudar. É a responsabilidade das igrejas para te ensinar. É a responsabilidade dos líderes das igrejas para te ensinar. Olha o que a Bíblia diz, que Jesus fez. Versículo 11,
Efésios capítulo 4, começando no versículo 11, falando sobre Jesus. E ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Jesus estava estabelecendo a sua igreja, estava construindo a sua igreja. Quando nós falamos de construir a igreja, não são os prédios da igreja, o prédio é as pessoas salvos, batizados, dedicados, e estão dentro do plano de Deus para ensinar até os confins da terra. Esse é um plano. Jesus estabeleceu a sua igreja, colocando várias posições de pessoas com capacidade de ensinar, de pregar, com um fim. O fim de quê? A razão de uma igreja ter pastor, evangelistas, pastores, mestres, pessoas com o fim, não de fazer um show para todo mundo, não para ter riqueza, não para chegar na televisão e ser famoso, com o fim de preparar os santos, todos os salvos que vão nessa igreja, para a obra do ministério. Nós vamos ler até versículo 16. Eu quero que você preste atenção na palavra, com as vezes que diz que todos. A palavra todos. A obra do ministério para que, vamos começar de novo 12, com o fim de preparar os santos, todos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, a sua igreja local, corpo de Cristo seja edificado, construído, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, não uma parte, não o que você acha mais importante, crescemos em tudo, de Gênesis até Apocalipse, de tudo. Crescemos de tudo naquele que é a cabeça, que é Jesus. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edificar-se a si mesmo em amor. É uma coisa que é incrível aqui. O mais que nós estudamos, dedicamos no estudo, em casa, na igreja, escola dominical, segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, discipulados, nós temos em todos os lugares. Se uma pessoa aqui quer estudar, tem como estudar. Tem para estudos pessoais, estudos maiores, estudos menores, temos tudo. Nós trabalhamos para fazer isso. Nós entendemos a importância. Quando nós voltamos aqui no Brasil em 2010, o foco do nosso ministério é para ensinar a palavra. Só ensinar a palavra. E a pessoa vai ser responsável diante de Deus para aprender e pôr em prática. Nós não somos responsáveis para guiar a vida de todo mundo, para espiar nas pessoas para ver se estão fazendo certo ou errado. A nossa responsabilidade como líderes da igreja é para ensinar a palavra, para preparar todos os santos, para ensinar, para saber todas as coisas, para que todos nós alcancemos a plenitude de Cristo. Isso é uma responsabilidade maior do que qualquer outra lugar, organização nesse mundo. É mais importante de presidente de um país, muito mais importante, porque essa tem repercussões, tem consequências eternas. Nós temos que levar a sério. Se nós cantamos esses hinos, falando essas coisas de Deus, e nós não queremos ensinar a pessoa a entender essas coisas de Deus, tem alguma coisa errada. Se nós estamos aqui como líderes da igreja, só pregando e falando coisas, e falando sobre nós, e nossas experiências, e contando piadas, e fazendo show, e todo mundo vai sair lembrando da história que o pastor falou, e não sabe nada
sobre Deus, está muito errado. Não é nosso papel para curar todo mundo, para fazer aquilo. Isso é que Deus faz. Ele organizou, estabeleceu, edificou a sua igreja ao fim de preparar os santos a conhecer, se aperfeiçoar em todas as coisas da palavra de Deus. Não existe algo mais importante que isso. E nós sentimos isso. Nós sentimos isso. Ele diz, dele, todo o corpo, versículo 16, ajustado e unido pelo asilo de todos os santos, cresce e edificar-se a si mesmo em amor. Isso é o que eu quis frisar um pouco. Quando nós estamos fazendo a nossa parte, todo mundo fazendo a sua parte, a igreja vai crescer no amor por causa de nosso amor. Nosso amor entre nós vai edificar e crescer mais o nosso amor. Se eu não faço parte nisso, se você não faz parte, você vai ficar do lado de fora. Essa igreja não tem amor. É porque você não está dentro da igreja, estudando, dedicando a sua vida, aplicando as coisas, o 1 mais 1 é 2, e A, B, C. Agora estou entendendo isso, agora para o primeiro ano, segundo ano, vou progredindo até o fim. E não tem fim, até morrer. Se nós não estamos fazendo isso, nós não vamos fazer parte da participação desse amor dentro da igreja. Porque acontece quando todos estão crescendo. Edifique-se a si mesmo amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Todos nós temos uma função, todos nós. Cada líder, cada membro, os visitantes que entram, o alvo era para você, faça na sua vida o que tem que fazer para começar o caminho de Cristo, para ser membro da igreja, de uma igreja que ensina verdadeiramente, que tem os líderes que estão ensinando a palavra de Deus. Não tem nada mais importante do que isso. A responsabilidade de crescer espiritualmente é sua. E a responsabilidade de te ensinar a crescer espiritualmente é dos líderes da igreja. Uma igreja que não está preparando os membros para entender as coisas de Deus, como pôr em prática, tempo suficiente, não está cumprindo o papel principal de ser uma igreja. Por isso nós temos escola dominical, todos esses estudos, o submerso é exatamente isso, para sair do raso, para aprofundar mais nas coisas de Deus. Nós queremos. A coisa mais triste para nós seria um membro falando, eu quero estudar, mas não tem ninguém que está me ensinando. Isso deve ser a coisa mais triste na igreja. Todo ministério cristão, tudo que nós fazemos como igreja, deve ter, portanto, a ideia, o foco, o alvo, para que nesse movimento, tudo que nós gastamos, era para a pessoa se aperfeiçoar dentro da palavra de Deus. Tudo que nós fazemos para os jovens, para as crianças do lado, todas essas coisas, não é só para brincar, às vezes brinca, mas não é só para brincar. O alvo é que essas crianças vão estar aqui para aprender da palavra de Deus. Nosso missionário em Venezuela, Eli, todos sexta e sábado, ele vai para as outras comunidades indígenas, super pobres, cheias de crianças. Não tem ninguém que cuida dessas crianças. A escola é muito difícil. Ele entra nessas comunidades, às vezes com 100 pessoas, 200 pessoas apenas. E ele pega as crianças, chama as crianças, ele forma eles em time de futebol, ele ensina, ele traz crianças da igreja dele para ensinar para brincar. Depois ele senta, ele dá comida para eles, ele compra uniformes com o nome Igreja Batista Novo Tempo, dá para as crianças, compra bola para eles brincar. E ele senta toda semana, ele senta com eles e ele ensina a palavra de Deus, tentando mudar a cultura desse povo.
Ele esforça-se, porque ele sabe que não tem nada mais importante no mundo do que isso. O apóstolo Paulo entendeu isso. Eu quero que nós lemos em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29. Em versículo 24, o apóstolo Paulo começa a falar um pouco dele mesmo, do seu ministério. E ele falou assim em versículo 28, nós o proclamamos, falando de Cristo, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Essa palavra perfeito é teleos. É a mesma palavra que está traduzido maturidade. Mesma palavra, significa perfeito, completo, não falta em nada. Perfeito em Cristo. Para isso, olha o que ele diz, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. O apóstolo Paulo, ele é nosso exemplo também, de um homem tão dedicado, que ele nem pensava na sua própria vida, ele muito menos pensava o que os outros estavam pensando dele. Ele andava dias, semanas, para um lugar para outro, para um país para outro, só para ensinar a palavra de Deus. Só isso. Ele dedicou a sua vida para algo, ele ficou famoso. Quem não conhece o apóstolo Paulo? Nesse mundo, tem cidades que tem o nome dele. Cidades que ninguém conhece Deus, mas o nome é São Paulo. Ele é famoso por fazer a mesma coisa que Deus exige de cada um de nós faz. Ensinar a palavra. Primeiramente, receber. Primeiramente, crescer com o desejo depois para ensinar os outros. Graças a Deus nós temos muitas pessoas aqui na nossa igreja que têm esse desejo, que têm esse dom de ensinar e vai além. A dedicação para ensinar as crianças todos os domingos de manhã, domingo à noite, quarta-feira, enquanto nós estamos aqui em silêncio, ouvindo a palavra de Deus, eles estão lá com 80, 90, 100 crianças, todos os cultos, fazendo isso. Nós devemos muito para as pessoas que nos ensinaram a palavra de Deus. Aqui na nossa igreja nós temos muitos, mas eu vou falar alguma coisa que normalmente não falo sobre a PEG, porque não quero apanhar em casa se eu falo coisa errada. Mas para ser sincero, eu lendo esse versículo, de todos os pastores grandes que eu conheci, que eu conheço, de todas as pessoas que eu conheço nas igrejas, depois de 60 e poucos anos, eu posso dizer, não porque ela é a minha esposa, mas que eu não conheço ninguém que tem esse mesmo esforço de querer ensinar as pessoas, sem ela receber nada além das coisas que ela vai receber de Deus. É um fato. Às vezes eu penso, mas ela é louca, ela vai ficar a noite inteira estudando. Ela faz isso. Nós somos abençoados aqui, porque nós temos pessoas que vão gastar horas e horas e horas e horas durante a semana para ensinar uma coisa por 30 minutos. Porque quer ter certeza que o que eu vou ensinar nesses 30 minutos vai ser coisa correta. Porque é tão importante. Quando Jesus pregou a sua mensagem,
capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele foi falando muita coisa. Em capítulo 5, versículo 48, apenas no começo ainda da mensagem, ele falou alguma coisa, depois de descrever a vida cristã, que ela é tão diferente que algo que eles entendiam naquela época, até para hoje ainda. Ele falou que sejam perfeitos. A palavra teleos, mesma palavra que estamos vendo aqui, maturidade, completo. Como seu pai é perfeito. Então isso é, como nós vamos chegar a isso? Como nós vamos? Tem muitas pessoas que falam, mas isso é impossível, não sou perfeito. Mas quando nós entendemos que a ideia para chegar à perfeição em Deus é através dos nossos estudos, dia após dia, anos após ano, para chegar a esse momento de ser espiritualmente maduro. Isso que Deus quer. Isso que Ele deseja e exige de nós. E se nós não estamos fazendo a nossa parte, vamos prestar conta por isso. E além de ter medo de ter que ser cobrado diante de Deus, nós devemos ter prazer de poder aprender as coisas de Deus. Porque não tem nada mais importante para nós. O autor do livro de Hebreus, nós vamos falar mais semana que vem, ele falou que ele teve muito medo que esse povo naquela época estava voltando para trás. Ele falou, gente, vocês estão aqui muitos anos, vocês estão salvos muitos anos, vocês estão tanto tempo na igreja que vocês devem estar ensinando os outros, mas vocês não sabem nada. Tem muita coisa importante que eu quero falar para vocês, mas eu não consigo, porque vocês ainda são crianças. Vocês nem sabem usar a palavra de Deus para discernir entre certo e errado. Infelizmente, as igrejas hoje são cheias de pessoas assim. Porque somente vêm ouvir uma mensagem 1, 2 vezes por semana. Mas nunca aproveita os tesouros, a palavra de Deus. Eu sempre falo, não existe nada nesse mundo que nós vamos levar conosco. Não existe nada que é eterno nesse mundo. A única coisa nesse mundo eterno que nós podemos segurar é a palavra de Deus. Então, por isso a palavra de Deus deve ser o tesouro mais importante de todo lugar. Porque nunca vai parar de existir. É eterno. E as coisas escritas aqui são coisas que vêm do trono de Deus. Então vamos ter o desejo. O meu alvo, o apelo hoje à noite, seria para você querer estudar a palavra de Deus. Só isso. Vocês que estão nos visitando, entendendo que a parte básica de conhecer Jesus, de aceitar Ele como Salvador, de arrepender de uma vida errada, seguir Cristo, entender sobre batismo, entra nas águas para proclamar a sua salvação para o mundo, e aí promete viver nessa vida, é o começo. E se você não tem esse conhecimento, por favor, fala conosco hoje à noite. Depois do culto, não tem nada, o privilégio maior para nós, para ensinar, talvez pela primeira vez, sobre a salvação para alguém. Nos procura, nos busca. Nós queremos ajudar você a conhecer Jesus verdadeiramente. E para todos nós que já conhecemos, está fazendo isso? Está estudando a sua Bíblia? Não tem que ser rico, não tem que ser jovem, velho, não tem limite. Qualquer pessoa, qualquer lugar, pode estudar e meditar na palavra de Deus. Não tem outro plano. Para você crescer, não tem outro plano. Não importa a sua idade, não importa quantos anos você está na igreja, não vai crescer espiritualmente sem abrir a sua palavra de Deus na sua casa, na igreja, estudar, pôr em prática. Não tem plano B. Não tem outra maneira.
Não tem outra maneira para sentir a presença de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para entender a vontade de Deus para a sua vida. Não tem outra maneira. É o mesmo plano predestinado por Deus desde a eternidade, que serviu para Adão, Noé, Moisés, Josué, Davi, Pedro, Paulo, todos os apóstolos. Até para essa pessoa em Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, 52 diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus cresceu espiritualmente. Para ele achar graça diante de Deus e homens, ele tinha que estudar, aperfeiçoar na palavra de Deus. Eu acho que nós também podemos fazer a mesma coisa. Não é possível cumprir o plano de Deus sem estudar a palavra de Deus. Como eu falei, eu vejo muito crescimento aqui nessa igreja. Quero encorajar você a continuar mais e mais, porque assim chegamos mais e mais perto de Deus. A Bíblia diz, o Paulo diz para Timóteo, o jovem Timóteo, ele deu muita instrução para ele como ser um pastor, um líder da igreja. Ele diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Quantas vezes nós ficamos com vergonha? Alguém te bate na tua porta, você atende a porta, e eles querem falar para você sobre eternidade, sobre salvação, sobre Jesus, sobre Deus. E você sabe que é uma outra religião, uma outra ideia, uma outra doutrina, e eles começam a te perguntar e você não tem como responder. Eu sei que não está certo, mas eu não sei o que está certo. Quantas vezes nossas crianças perguntam alguma coisa e você não sabe? O inimigo sabe que vai atacando você nessas áreas. Estuda a palavra. Se esforça para não se envergonhar, porque você sabe manejar bem, corretamente, a palavra de Deus. O primeiro passo é a salvação, arrependimento, o batismo, entendimento sobre a eternidade. E aí vamos para frente. Se Deus quiser, vamos para frente. Nesse momento vamos ficar em pé. Tem um hino, um apelo. Eu não sei o seu coração, mas eu sei que todos nós, não importa quem é, todos nós podemos continuar, melhorar o nosso tempo para estudar, meditando nas coisas de Deus, aperfeiçoando. Semana que vem nós vamos falar muito mais sobre isso, como parece na sua vida, a importância disso. Mas graças a Deus eu sei que tem muitos aqui que estudam, muitos aqui que são dedicados, muitos aqui que têm testemunho como mudou a sua vida. É isso que Deus quer. Deus quer que nós somos transformados. Romanos capítulo 2, versículo 12 diz: não seja igual desse mundo, não se amoldem das coisas desse mundo, mas ser transformados pela renovação da sua mente, colocando a informação da palavra de Deus dentro de nós. É a única solução de você chegar mais perto de Cristo. Enquanto nós cantamos, ore para Deus te dar esse desejo de saber mais. Deus, eu quero saber mais. Pode orar: Deus, eu quero chegar mais perto de Ti. Deus, eu quero Te amar mais. Deus, eu quero Te conhecer mais. Todas essas são coisas boas para buscar, mas nada vai acontecer se nós primeiramente diz: Deus, eu quero estudar mais. Vamos cantar.